pessoal, eu sou a Giovana. Oi pessoal, meu nome é Gabriel. Hoje a gente está aqui no programa do Micro ao Macro da UNRV Campus Lusiânia. E hoje a gente vai falar sobre aterosclerose. Então vamos começar definindo sobre o que é a aterosclerose. Sempre importante a gente saber a definição para entender o que a gente está estudando direitinho. A definição objetiva e básica é acúmulo de gordura, especificamente LDL, na parede dos vasos, onde a gente vai criar placas de ateroma, por isso o nome aterosclerose. Isso pode ser causado por diversos fatores, como hipertensão, diabetes, pode até ser causado por fatores genéticos que a gente vai falar mais na frente. E também o tabagismo tem um fator causal muito importante nisso daí. E como eu havia dito, esses pontos, tanto genético quanto de hábitos de vida, influenciam na saúde do nosso endotélio, dos vasos, e também influenciam na quantidade de lipídios que a gente tem circulante nos vasos sanguíneos, o que vai aumentar ou diminuir a probabilidade da gente desenvolver a aterosclerose, que é uma condição que acontece normalmente com a idade. O problema é esse processo ser muito ou muito rápido. Os lipídios em si. Cada molécula de lipídio desempenha um papel na distribuição dessas gorduras no nosso corpo. Então a gente tem, vamos começar pelos mais simples, pensando no processo dietético de absorção de lipídios, processamento e tudo mais. A gente tem os quilomicrons, que são umas moléculinhas pequenininhas produzidas pelos nossos enterócitos. Eles pegam os lipídios que a gente absorveu, montam uma grande molécula cheia de triglicerídeos e leva lá para o fígado, onde ele vai ser processado e eles vão quebrar em vários pedacinhos e vai servir de produto para outras substâncias que o nosso organismo precisa. Dentro desse raciocínio, a gente tem também o VLDL, que significa Very Low Density Lipoprotein, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade, produzida pelo fígado. Nisso, ela está cheia de triglicerídeos grudadinhas também. O fígado libera ela na corrente sanguínea e ela vai soltando triglicerídeos para as células do lado que estão precisando. Porque a gente precisa muito de lipídios para tudo. Lembrando que as nossas membranas têm barreira bifosfolipídica. Então, a gente precisa de lipídio, gente. Não tem jeito. Aí, os quilomicrons vão soltando, o fígado processa, cria o VLDL, o VLDL vai soltando os triglicerídeos também, e ele vai se tornando IDL, que seria uma lipoproteína de densidade intermediária, e depois ele vira o famoso LDL que a gente tanto fala, né? Que é a gordura má, que na verdade não tem nada de má, porque a gente precisa dela, gente, não tem jeito. E tem a outra também que a gente fala muito, que é o HDL. Agora vamos comparar o LDL com o HDL. A gente fazendo uma síntese comparativa fica mais fácil de entender. A gente tem o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, como havíamos dito, e tem o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade. O HDL ele tem o trabalho de carregar o colesterol que está solto no nosso organismo e levar para o fígado, enquanto o LDL tem a função contrária. Ele vai pegar o colesterol que está no fígado em outros locais do organismo e vai distribuir para todos os tecidos que precisam. Então, a problemática não é a gente ter muito LDL ou ter muito colesterol, como muitas pessoas achavam antigamente, né? Que o colesterol era o problema. Muito pelo contrário. A gente precisa do colesterol para tudo também, para a nossa barreira fosfolipídica. Ela é muito importante na nossa membrana plasmática. Sabia que é o colesterol que faz as balsas lipídicas que a gente tem nas membranas plasmáticas, que sustentam os receptores que a gente tem nas células? Eles são extremamente importantes. Além disso, eles também são precursores de hormônios. Muito importante, sem colesterol não dá, gente. Então, o problema da aterosclerose é quando a gente tem, além do desbalanço na quantidade de LDL agregado com colesterol circulante no sistema, a gente vai ter lesão endotelial. Pessoal, agora falando sobre o processo de patogênese da aterosclerose, tudo vai se iniciar quando a gente vai ter uma lesão ou disfunção endotelial. Essa lesão ou disfunção, ela já vai causar toda a repercussão inflamatória do nosso quadro que nós estamos falando. Por quê? Quando a gente está fazendo a parte da inflamação, a gente tem a liberação de citocinas pró-inflamatórias.
como o TNF-alfa e o L1. Essas citocinas também causam a vasodilatação, que aumenta a permeabilidade daquela região. Por ter esse aumento de permeabilidade, a gente vai ter agora a captação de LDL dentro da túnica íntima. Só que o LDL ele não vai ser o único componente presente dentro da túnica íntima. A gente também vai ter a captação de monócitos que vão se transformar em macrófagos dentro da túnica íntima e também de linfócitos T. Esses macrófagos, por sua vez, eles vão captar o LDL que já vai estar oxidado pelos receptores scavenger, só que tem um problema. Os macrófagos eles não possuem um feedback muito bom para absorção desse LDL oxidado. Então ele vai acabar se transformando em células espumosas. Quando a gente tem um conglomerado dessas células espumosas, a gente vai gerar as estrias gordurosas, que são as primeiras lesões visíveis na aterosclerose. Lembra que a gente falou dos linfócitos T, que estavam sendo ativados pelas citocinas pró-inflamatórias? Pois então, agora eles vão entrar em ação. Os macrófagos que estavam captando o LDL oxidado, agora eles vão sofrer o processo de apoptose, por conta de citocinas liberadas pelo linfócito T. O que isso vai acarretar? Esses macrófagos já estão saturados de LDL oxidado, eles vão liberar essa substância lipídica na matriz extracelular. Quando a gente tem uma junção muito grande desse conteúdo lipídico, a gente vai ter a formação do núcleo lipídico. Paralelamente a tudo isso, os macrófagos e as plaquetas vão estar secretando fatores de crescimento. Quais são esses fatores? Fator de crescimento de plaqueta, fator de crescimento de fibroblasto e fator de crescimento também do tecido endotelial. Mas onde que isso tudo vai entrar? Esses fatores de crescimento são responsáveis pela formação da nossa capa fibrosa. Por quê? Os fatores de crescimento eles vão estimular com que a túnica média ela cresça e se prolifere para a túnica íntima, gerando agora a composição de fibroblastos, proteoglicanos e até mesmo microcalcificações, que são os componentes presentes dentro daquela capa fibrosa. Quando a gente tem a junção da capa fibrosa com o núcleo lipídico, a gente tem o ateroma. Pessoal, mas todo o problema não acaba só na formação do ateroma ou também como ele é conhecido como placa aterosclerótica. Aqui agora a gente vai ter a formação de dois tipos de placas. Uma placa que nós chamamos de estável, que é composta por uma placa com uma camada mais espessa, uma capa fibrosa mais espessa e um núcleo lipídico menor, que geralmente é relacionada à angina estável e problemas mais crônicos naquele paciente, ou também a formação de uma placa instável, ou também chamada de placa vulnerável. Essa, por sua vez, tem uma capa mais fina, com um núcleo lipídico bem grande, e está relacionada à angina instável e outros problemas quando a gente tem a ruptura dela. Lembra que o Gabriel acabou de falar sobre as capas fibróticas das placas de ateroma? Se essas placas acabarem se rompendo, a gente vai ter exposição do colágeno daquela placa fibrótica. Lembra que a musculatura lisa da túnica média vai viajar para a túnica íntima para a gente poder fazer essa placa fibrótica? Vai liberar a matriz extracelular, então a gente vai ter colágeno ali naquela placa. Quando a gente rompe, a gente expõe o colágeno nessa túnica íntima, que na verdade é uma placa fibrótica. Com esse colágeno exposto, as plaquetas vão identificar esse colágeno e vão grudar nesse colágeno por 3 glicoproteínas diferentes que elas têm de ancoragem, que é a 6, 1A e 2A. Quando elas se conectarem, a plaqueta vai degranular e soltar o fator de Willebrand, que vai segurar o trombo naquele lugar. Se ele continuar paradinho naquele lugar em que ele foi ancorado, o trombo vai aumentando, vai tendo agregação plaquetária e podemos gerar a oclusão desse vaso. Caso o fator de Willebrand não seja tão efetivo assim ou a gente tenha pequena quantidade dele no organismo, esse trombo pode se soltar e se tornar um êmbolo, viajando pelo sistema cardiovascular e parando provavelmente em microvasos. Aonde que esses êmbolos gostam de parar normalmente? No miocárdio e no cérebro. Outro ponto muito importante que a gente deve estudar no contexto da aterosclerose é conversarmos sobre o fator genético que eu tinha citado anteriormente, que é a hipercolesterolemia familiar.
Nisso, a gente pode dar uma analisada rápida na epidemiologia dela. Ela é dominante, então se a gente tem heterozigose, ela já vai acontecer. E essa heterozigótica é a que mais acontece, prevalência de 1 a cada 200, 300 pessoas. Essa anomalia genética vai aumentar a suscetibilidade de desenvolver placas ateroscleróticas. Então, a gente vai ter o desenvolvimento precoce em maior quantidade dessas placas ateroscleróticas em quem tem hipercolesterolemia familiar. Esses genes da hipercolesterolemia familiar vão influenciar lá nos receptores de LDL livre presente nos hepatócitos. Os hepatócitos são os principais captadores de LDL livre no nosso organismo para reciclagem. São eles que tiram o LDL livre do nosso organismo. Se esses receptores não estão funcionando muito bem ou são inativos, a gente vai ter muito LDL livre solto na circulação, o que aumenta muito a chance da gente gerar a aterosclerose. Associando agora a fisiopatologia com a síndrome gênica, a gente pode ter uma noção de que o fato da gente não conseguir recaptar o LDL livre no sangue vai aumentar a disponibilidade do LDL e do colesterol na corrente sanguínea, aumentando assim a matéria-prima da placa de aterosclerose. Agora, abordando a parte da epidemiologia, que a Giovana até trouxe um pouco, quantos casos vocês acham que tem de morte por ano relacionado à aterosclerose? Bom, vocês vão se chocar assim como eu, mas tem mais de 300 mil casos de morte por ano. E essa prevalência aumenta em até 70% quando a gente traz para os grupos de idosos. O diagnóstico é feito pela avaliação clínica, análise dos fatores de risco e também de exames complementares, como perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicada e até mesmo exames de imagem, como o ultrassom, Doppler e angiotomografia. A prevenção baseia-se em alimentação saudável, cessação do tabagismo, práticas de exercício físico, reduzir o consumo do álcool e também, caso o paciente venha apresentar alguma comorbidade, o controle dela, quando a gente fala de diabetes ou hipertensão arterial sistêmica. Agora, para as principais complicações da aterosclerose, nós vamos ter o infarto agudo do miocárdio, nós vamos ter também o acidente vascular cerebral, trombose arterial, insuficiência cardíaca e isquemia crônica de múltiplos órgãos. E aí, gostaram do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixe suas dúvidas aqui nos comentários pra gente. Até mais! Tchau, tchau!